Você já se ajoelhou, gritou em silêncio, mas o céu parecia mudo. Já chorou no escuro de um quarto vazio, esperando por um sinal, qualquer sinal, e nada. Já orou com a alma rasgada, mas teve a sensação de que suas palavras não passaram do teto. Parece brutal dizer isso, mas às vezes a oração dói mais do que o silêncio, porque nela a gente coloca esperança, mas colhe um eco. Prometeram que se você orasse com fé, tudo mudaria, que Deus abriria portas, curaria feridas, transformaria a sua dor em testemunho, mas você está aí de joelhos repetindo a mesma prece pela 10ª, 50ª, 100ª vez e a sua vida continua parada. E o pior, parece que Deus está ocupado demais, ou pior ainda, que Ele se esqueceu de você. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é um não nem um castigo? E se o que você sente como abandono for, na verdade, um sintoma de um erro invisível que está acontecendo toda vez que você ora? Sim, é difícil admitir, mas tem horas que a gente não está orando de verdade, está apenas despejando desespero. A gente não conversa com Deus, a gente desabafa como quem joga um grito para o vazio. E aí mora o erro, porque Deus não responde ecos, Ele responde filhos. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34:18. Mas será que seu coração está mesmo quebrantado ou apenas cansado? Você já parou para pensar como você está orando? Não quanto, nem quanto tempo, mas como. Porque há quem ore todos os dias, mas não diga uma só palavra com verdade. A oração virou uma sequência de palavras decoradas, frases bonitas, clichês de culto. Mas Deus não é tocado por performance, Ele é tocado por entrega. Lembro de uma mulher, certa vez, que orava sem emitir som. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Era Ana. Estava em dor profunda, angustiada, e clamava por um filho. E Eli, o sacerdote, pensou que ela estava embriagada, porque a dor dela era tão íntima, tão verdadeira, que não cabia nos padrões das religião. Mas sabe o que Deus fez? Ouviu. 1 Samuel 1:10-13. Porque Deus não se impressiona com volume, Ele se impressiona com a verdade. E aqui vem a virada que talvez te machuque. Às vezes você não é ignorado por Deus. Você é ignorado por você mesmo. Ignorado pelas mentiras que conta para si, pela fé que você finge ter, pela pose que você sustenta até diante de Deus. Você dobra o joelho, mas não dobra o orgulho. Você diz, seja feita a tua vontade. Mas lá no fundo espera que Ele apenas diga, amém para a sua. Sabe o que mais machuca? É perceber que estamos tratando a oração como uma chave mágica e não como um lugar de encontro. E quando Deus não nos responde no nosso tempo, a gente desiste, se revolta ou passa a orar só por obrigação. E é aí que o céu se cala, porque Deus não responde fórmulas, Ele responde filhos que confiam mesmo quando não entendem. Como Jó, que declarou, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Você teria coragem de orar assim? A oração não foi feita para controlar Deus, foi feita para se render a Ele. E enquanto isso não acontecer, enquanto seu coração não se despir por completo, você continuará falando e sentindo que nada acontece, porque o problema nunca foi a ausência de Deus. O problema é que talvez a sua oração ainda não esteja nascendo do lugar certo. Você não precisa orar bonito, precisa orar nu. Nu de máscaras, nu de controle, nu de religiosidade. Orar como quem não tem mais nada a oferecer, apenas o próprio caco, quebrado, porque é desse altar de ruínas que Deus levanta as maiores histórias. E talvez hoje seja esse o ponto, reconhecer que algo precisa mudar, não fora de você, mas dentro, porque o céu ainda escuta, só está esperando que sua oração finalmente fale a linguagem da verdade. Você sabe o que mais destrói uma oração? Não é a ausência de fé,
nem a falta de palavras. É o costume, sim, o hábito mecânico de falar com Deus sem alma. Você acorda, faz a oração da manhã porque é o certo. Vai dormir, repete frases decoradas porque precisa agradecer. Mas no fundo, já não sente nada. E ninguém te conta isso, mas existe um momento sutil, quase imperceptível, em que a oração deixa de ser um encontro e vira uma obrigação. Uma tarefa da rotina, como escovar os dentes. E aí, algo morre dentro. Você começa a perceber isso quando ora e segundos depois não lembra o que disse. Quando as palavras saem, mas o coração está ausente. Quando diz, Senhor, obrigado por mais um dia, mas no fundo está cheio de raiva, medo, ansiedade e não tem coragem de dizer isso para Deus. Você não percebe, mas está viciado em orar certo e deixou de orar verdadeiro. A Bíblia fala sobre isso com uma clareza que corta. Isaías 29:13 diz: Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a oração que não toca o céu, a que sai da boca, mas não vem da alma. Já se sentiu assim? Como se estivesse falando com Deus só porque é o que um crente deve fazer? Você fecha os olhos, junta as mãos, fala Pai Nosso, mas não sabe mais o que está pedindo, nem para quem está falando. É duro ouvir isso, mas Deus não se move por discursos religiosos. Ele se move por realismo, por verdade crua, por um sussurro sincero. E aqui vem o choque de realidade. Existe muita gente frustrada com Deus, dizendo que Ele não responde, quando na verdade é ela que não está presente. Sim, o corpo está ali, os olhos fechados, mas a alma está no boleto vencido, na traição do parceiro, no medo do amanhã. E Deus, sendo Pai, não responde a máscaras. Ele espera filhos de verdade. Lembre-se de Marta e Maria. Uma estava ocupada demais tentando fazer o certo, organizar, servir, apresentar algo bonito. A outra apenas se jogou aos pés de Jesus, e foi ela que escolheu a melhor parte. Lucas 10, 38-42. Não é o volume da sua oração que move Deus, é a fome. Não é a beleza da sua fala, é a sede do seu coração. E talvez seja por isso que você ora e nada acontece, porque está pedindo algo com os lábios, mas por dentro nem acredita mais. Está falando com Deus, mas não espera resposta. Está tentando manter um ritual e não um relacionamento. Deus não quer a sua rotina, Ele quer a sua verdade. Mesmo que venha cheia de raiva, mesmo que venha com choro, com dúvida, com dor, Ele aguenta, Ele entende, só não aguenta mentira disfarçada de oração. Então hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você precise parar e dizer algo sincero. Nem que seja, Deus, eu não sei mais orar, me ajuda. Porque essa frase simples, imperfeita, carregada de fraqueza, é mais poderosa do que 1000 palavras ensaiadas. E talvez esse seja o primeiro passo para quebrar o vício invisível. Reconhecer que você está orando sem alma e ter coragem de voltar a sentir. Tem coisas que a gente até tenta esquecer, mas Deus lembra, não porque Ele quer te punir, mas porque Ele quer te curar. A verdade é que muitas orações são bloqueadas não pela falta de fé, mas por aquilo que está escondido dentro da alma. Pecados não confessados, mágoas que você engoliu, mas que continuam apodrecendo por dentro, motivações tortas que você nem percebe, mas que estão por trás de tudo que você pede. E você segue orando e segue ouvindo o mesmo silêncio. Não dá para conversar com Deus usando máscaras. Ele sonda o mais íntimo do seu ser. Ele lê o que ninguém vê. Como está escrito em Jeremias 17:10, Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E talvez esse seja o motivo do céu estar em silêncio. Deus não está calado porque se esqueceu de você. Ele está te dando tempo para você se lembrar de quem é, de onde caiu e do que precisa deixar. Você já percebeu que tem orações que parecem bonitas, mas são completamente contaminadas?
Você pede para Deus te prosperar, mas lá no fundo não é por sustento, é por orgulho, para provar algo para alguém. Você clama por um relacionamento restaurado, mas ainda guarda a raiva da pessoa que te feriu. Você pede paz, mas não quer abrir mão do vício que alimenta sua ansiedade. E aqui vem a parte mais dolorosa. Deus não responde oração que nasce de um coração dividido. Salmo 66:18. Deixa isso claro como o dia. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Sim, Deus pode se calar diante de um coração que finge estar limpo, mas que por dentro está cheio de veneno. É como tentar tomar água pura em um copo sujo. Você pode até dizer que está com sede, mas se não tiver coragem de lavar o copo, continuará bebendo algo que te adoece. E às vezes, o mais assustador é perceber que a gente se acostumou a esconder coisas até mesmo de Deus, como se Ele não soubesse, como se Ele não visse, mas Ele vê. Ele viu quando você mentiu. Ele viu aquele ressentimento que você nunca entregou. Ele viu o que você fez e depois fingiu que não tinha feito. E mesmo assim, Ele ficou ali, esperando você abrir. A oração verdadeira começa quando a gente se despe. Quando a gente admite: Senhor, eu sou falho, eu sou sujo, eu sou quebrado e só o teu sangue pode me limpar. Sabe o que aconteceu com Davi, um homem segundo o coração de Deus? Ele adulterou, mentiu, matou, escondeu tudo, mas quando caiu em si, escreveu: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Salmo 32:3. E só quando confessou, a cura veio. Essa é a virada. Não adianta orar pedindo mudança se você não quer ser confrontado. Não adianta clamar por restauração se você ainda quer manter seu esconderijo intocado. A oração é o lugar onde Deus cura, mas só cura o que você revela. E hoje talvez seja o dia em que você pare de orar bonito e comece a orar nu, de alma exposta, de consciência limpa, de arrependimento verdadeiro. Porque quando o coração se rende, o céu responde. E às vezes Deus só está em silêncio, porque ainda tem algo que você precisa confessar. E se eu te dissesse que Deus já te respondeu, mas você não percebeu? Ou pior, percebeu e rejeitou, porque a resposta dele não veio no formato que você esperava, nem com as palavras que você queria ouvir. Você já parou para pensar que às vezes o nada aconteceu que você sente é porque você só quer aceitar a resposta se ela for agradável? Você ora pedindo paz, mas continua se apegando ao caos. Você clama por libertação, mas ainda dorme com o pecado debaixo do travesseiro. Você implora por direção, mas se recusa a dar o primeiro passo quando Deus diz: vai. E então você conclui: Deus não me respondeu, mas Ele respondeu. Você é que não quis ouvir. A verdade dói, mas liberta. Deus nem sempre responde do jeito que você quer. Ele responde do jeito que você precisa. E muitas vezes, o erro está em esperar uma resposta emocional, mágica, cinematográfica. Enquanto Deus está falando através de portas que Ele fechou, pessoas que Ele tirou da sua vida, incômodos que Ele permitiu, esperas que Ele usou para quebrar seu orgulho. Você orou pedindo clareza e perdeu aquele emprego. Você pediu para ser usado por Deus e tudo sua volta desmoronou. Você clamou por cura e a dor piorou. Será mesmo que Deus não respondeu? Ou será que Ele está te respondendo com processos e você está rejeitando porque prefere atalhos? Em João 5, Jesus encontra um homem paralítico há 38 anos. Ele pergunta: você quer ser curado? A resposta era óbvia, certo? Mas aquele homem começa a dar desculpas. Não tem ninguém que me ajude. Quando tento ir, outro entra no tanque primeiro. Ele estava tão preso à expectativa da forma do milagre que quase perde a fonte do milagre.
o próprio Cristo diante dele. Quantas vezes você está exatamente assim, esperando que a resposta venha por meio de um sinal específico, uma pessoa específica, um caminho confortável? Enquanto isso, Deus está respondendo com uma instrução desconfortável. Corte esse relacionamento. Pare de se vitimizar. Perdoe quem te feriu. Dê o primeiro passo. Feche essa porta que você tanto insiste em manter aberta. Mas você não ouve, porque está esperando algo que te afague. E não algo que te transforme. E aqui vem o choque de realidade. Você não quer uma resposta. Você quer confirmação daquilo que já decidiu. Mas Deus não trabalha para massagear o seu ego. Ele trabalha para salvar sua alma. A resposta de Deus quase nunca é o que o coração deseja, mas é sempre o que a alma precisa. E talvez, neste exato momento, Ele já tenha falado. Através da palavra, através de alguém, através da dor. Mas você está tão focado em como queria que fosse, que não enxerga o que já é. A oração que funciona não é a que exige um resultado, é a que aceita a vontade, mesmo quando a vontade de Deus é diferente da sua. Por isso, antes de dizer que Deus não respondeu, volte e releia os sinais. Veja os caminhos que Ele fechou, as pessoas que saíram, as portas que não se abriram, aquela paz que sumiu, aquela voz sutil que te incomoda no silêncio. Talvez a resposta dele seja clara, mas o seu coração ainda está fechado. Você já se perguntou por que Deus está em silêncio, mesmo depois de tantas orações sinceras? Já teve aquela sensação de que o céu ficou surdo, que você está sozinho, falando com as paredes? A sensação é brutal, porque o silêncio de Deus grita, e às vezes dói mais do que um não. Mas e se esse silêncio não for castigo? E se não for abandono? E se for treinamento? Ninguém gosta de esperar, ainda mais quando se está ferido, quebrado, desesperado por uma resposta. Mas o silêncio de Deus tem um propósito. Ele nunca desperdiça uma espera. É nesse intervalo entre o pedido e a resposta que Ele forja a fé. É no silêncio que Ele cala o barulho da alma para falar com o Espírito. Lembra de Lázaro? Quando ficou doente, suas irmãs mandaram avisar Jesus. E Jesus, sabendo da dor delas, poderia ter ido imediatamente. Mas Ele esperou 4 dias. Esperou até o corpo já cheirar mal, até a fé natural morrer. E então chegou. Não quando todos queriam, mas quando ninguém mais esperava. E foi nesse momento que Ele ressuscitou Lázaro, para mostrar que, mesmo no silêncio, Ele continua no controle. João 11. O silêncio de Deus não é a ausência dele, é o processo dele, é a maneira que Ele escolhe para te ensinar a confiar quando não há respostas, para te ensinar a caminhar pela fé, não pela emoção. É fácil dizer, Senhor, eu confio quando tudo está bem, mas quando tudo desaba e Ele não diz uma palavra, ali é o verdadeiro campo de batalha da fé. Ali você descobre se acredita em promessas ou só em recompensas. Abraão esperou 25 anos por Isaac. José ficou 13 anos entre ser vendido pelos irmãos e ser exaltado no Egito. Davi foi ungido rei e teve que fugir por anos, morando em cavernas. Todos eles experimentaram o silêncio. Todos foram treinados no escuro antes de brilharem à luz. Você ora por resposta, mas Deus está forjando resistência. Você pede um sinal e Ele está moldando sua obediência. Porque mais importante do que a resposta é o tipo de pessoa que você se torna enquanto espera por ela. É duro aceitar isso, porque a gente quer alívio, não lapidação, quer livramento, não lição. Mas Deus é Pai, não mágico, e pais que amam treinam, pais que amam preparam. E talvez hoje o que mais aperta o seu peito seja esse silêncio. Mas esse silêncio pode ser o sinal de que Deus te considera pronto para algo maior. Tão pronto que Ele decidiu confiar em você até mesmo quando você não sente nada. Como está escrito em Isaías 64:4.
porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sim, Ele está trabalhando, mesmo em silêncio, mesmo quando tudo em você grita por desistir. Ele está treinando você para ouvir além do barulho, sentir além da emoção, crer além da lógica. E quando o silêncio terminar, você não será mais o mesmo, porque o ouro mais puro só sai do fogo mais intenso. Chega uma hora em que você percebe: a oração que Deus ouve não é a mais bonita, é a mais verdadeira. Não importa se você fala bem, não importa se cita versículos de cor, não importa se a sua voz treme de emoção, se o seu coração não treme diante de Deus, então é só barulho, só performance. A verdade é que a gente aprendeu a orar bonito, mas não a orar quebrado. Aprendemos frases prontas, entonações comoventes, gestos que impressionam os outros, mas esquecemos que Deus não ouve lábios, Ele ouve intenções. Ele não está interessado no seu Pai querido, dito com voz suave. Ele está interessado no que você não tem coragem de dizer. Lucas 18 nos entrega uma cena poderosa. 2 homens orando. Um fariseu, cheio de justiça própria, agradecendo por não ser como os outros. O outro, um publicano, que mal conseguia levantar os olhos, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: eu lhes digo que este desceu justificado para casa, e não aquele. Lucas 18:14. Sabe por quê? Porque Deus se inclina diante da verdade, por mais suja que seja. Porque Ele não está procurando orações bem feitas. Ele está procurando corações sinceros. Tem gente que não sente mais a presença de Deus porque parou de ser real com Ele. Está tentando manter a pose até diante do Criador. Não chora mais, não grita mais, tem medo de parecer fraco. Mas foi justamente quando Pedro afundou nas águas e gritou: Senhor, salva-me, Mateus 14:30, que Jesus o puxou pela mão. Deus não resiste a um clamor desesperado. Ele se move por aquilo que é cru, rasgado, imperfeito, porque a verdade toca o céu mais rápido do que qualquer discurso ensaiado. E talvez, só talvez, o que está faltando na sua oração é a coragem de dizer o que realmente sente, de admitir que está cansado, de confessar que está com raiva dele, de contar que não entende mais nada, de falar: Deus, eu não tenho mais forças, nem fé, mas eu ainda estou aqui, porque não tenho mais ninguém. Isso sim, Ele ouve. Isso sim, quebra o céu. Salmo 51:17 diz: coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Essa é a oração que atravessa o silêncio. Não porque emociona, mas porque entrega. Entrega o orgulho, entrega o controle, entrega tudo. Chega de orar como quem quer convencer Deus. Comece a orar como quem precisa dele. Não tente impressionar. Se derrame, se exponha. Deus já sabe. Ele só está esperando que você diga. Não por ele, mas por você, porque quando a alma finalmente se despe, o céu se abre e o que era seco volta a florescer. Você orou, esperou, chorou e quase desistiu. Quase acreditou que Deus não te ouvia. Quase concluiu que tudo isso, essa fé, essa esperança, essa luta para manter-se de pé, era em vão. Mas então, um dia, sem aviso, sem preparação, a resposta chegou. E foi naquele exato momento que tudo fez sentido. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite em que você orou sem sentir nada, cada vez que você quis sumir, mas permaneceu. A resposta não veio quando você quis, mas veio quando você estava pronto. E você entendeu. Deus nunca esteve em silêncio. Você é que ainda não tinha maturidade para ouvir o que Ele queria dizer. A gente passa tanto tempo pedindo quando, por quê, até quando, que esquece que Deus trabalha em camadas que a gente não enxerga. Ele vê o final da estrada quando a gente só enxerga a curva. Ele vê a ferida aberta e já está planejando a cicatriz.
Ele vê a queda, mas também vê a ressurreição. Foi assim com José. Traído, vendido, esquecido. Durante anos, parecia que Deus o havia abandonado. Mas no dia em que foi tirado da prisão e colocado como governador do Egito, ele entendeu tudo e, com lágrimas nos olhos, ele disse aos irmãos que o haviam ferido: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Deus não o havia esquecido. Deus o estava moldando. E talvez agora você comece a entender por que demorou tanto. Se tivesse recebido antes, teria desperdiçado. Se tivesse conquistado no seu tempo, teria perdido no tempo dele. O atraso era proteção. A espera era transformação. Você não estava pronto. Seu coração ainda estava preso ao orgulho, ao medo, à ansiedade. Mas agora, depois de tantas orações rasgadas, de tantos dias vazios, você está diferente. Não apenas mais forte, mais profundo, mais sensível à voz dele, mais grato. E quando a resposta veio, não veio sozinha. Ela trouxe um novo você. Um você que agora sabe que Deus não está limitado ao seu tempo. Um você que agora ora com mais fé. Não porque tudo está bem, mas porque você aprendeu a confiar mesmo quando tudo estava mal. E isso muda tudo, porque a resposta que mais transforma não é a que muda as circunstâncias, é a que muda a sua alma. Sim, Deus ouviu, desde o primeiro dia, como o anjo disse a Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou o coração a entender e a se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Daniel 10:12. A resposta estava a caminho o tempo todo, mas o processo era necessário para que, quando ela chegasse, você fosse capaz de recebê-la, e não apenas usá-la, mas honrá-la. E agora você entende. O silêncio não era ausência. A demora não era desprezo. A espera não foi em vão. Foi plano, foi graça, foi amor. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar, de verdade. Você é alguém que não está apenas buscando respostas fáceis, mas sabedoria genuína. Alguém que está disposto a crescer, a encarar verdades profundas e a se aproximar de Deus com mais sinceridade e entrega. E isso é raro. Agora eu quero te fazer um convite. Compartilhe nos comentários o que mais te tocou neste vídeo. E se talvez você não saiba o que escrever, apenas comente: sou grato a Deus. Assim a gente vai saber que você ficou até o final e está caminhando com a gente nessa jornada de fé. Aproveita também e se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e continuar sendo alimentado com mensagens edificantes que podem transformar sua caminhada com Cristo. E se você deseja ir ainda mais fundo, ajudar esse projeto a alcançar mais vidas, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar esse ministério, você terá acesso a conteúdos exclusivos, reflexões mais profundas e materiais especiais. Por fim, fique até o final do vídeo. Vamos deixar aqui mais 2 conteúdos recomendados com reflexões cristãs que com certeza vão fortalecer ainda mais sua fé e te ajudar a viver com propósito, coragem e intimidade com Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.